Rapidinho aqui só para comentar aqui o comentário do Tom Henrique mais uma vez, né? No vídeo que eu falei sobre o que meu voto tem a ver com minha fé. Valeu pelo comentário, irmão. Ele comenta bem assim: com base nessa perspectiva, eu concordo. Devemos defender a direita no nosso dia a dia, em nossas redes sociais, por exemplo. Como devemos nos portar diante dessa eleição que acaba gerando muitas discussões quando defendemos o lado que acreditamos ser o melhor. Então, ah, obviamente nós precisamos realmente, como cristãos, não é, defender nossas posições. E pensando na parte mais podre, não é, que é a questão da política eleitoral, por mais que seja ruim em muitos aspectos, mas eu entendo que é necessário, né, realmente. Nós não temos como nos isentar disso. E, obviamente, defender a direita nesse sentido, né, em redes sociais, é plenamente possível e deve ser feito. Agora, a maneira como isso é feita, nesse sentido, como isso é feito, deve ser diferente, não é, de como geralmente as pessoas acabam fazendo, né? Muitas vezes a pessoa pode ser alguém que se adequa mais à linha de direita, mas a sua maneira de interagir, a sua maneira de se portar, ou o que posta, o que comenta, torna-se algo desrespeitoso, não é, irreverente, e você percebe muitas vezes, né, raiva, ódio, esse tipo de coisa, do que nós somos geralmente acusados, né, o tempo todo. É claro que é muita falácia, muita narrativa, mas temos que tomar cuidado nesse sentido para não ficarmos empolgados demais e acabar tornando a questão da direita como se fosse a nossa bandeira e confundir isso com o cristianismo, com a nossa fé, né? A nossa fé, que vem da palavra de Deus, ela vai nos orientar com relação a agendas, que é o mais importante para mim em termos da política eleitoral, é a agenda. Então, o entendimento é: faça o que tem que fazer com relação à defesa, a de repente compartilhar alguma coisa, e mostrar apoio até, não é? Mostrar a opinião sua como cristão com relação a alguma pauta que foi aprovada, algum projeto de poder, que tem a ver com poder nesse sentido e, tipo, acaba concordando com os princípios cristãos. Também quem está aprovando isso, acho que é válido, só não podemos confundir as coisas e acabar focando nesse sentido nas personalidades, né? Eu acho que o que acontece muito é isso. Quando vai se fazer uma defesa, não é, da direita, ou então uma defesa de algum líder político, mesmo pensando no presidente atual, né, o presidente Bolsonaro, eu penso que mesmo assim eu devo não focar no Bolsonaro, né? A minha preocupação não é o Bolsonaro em si. Eu oro por ele, mas eu entendo que eu devo orar por qualquer outro político, porque eles estão num cargo que é de muita relevância, de muita importância, e que mexe com a minha vida. Então eu devo pedir a Deus pela vida deles, é claro. Então o foco não é a pessoa, né? Não é a personalidade. Eu devo fazer uma defesa, mas pensando na agenda, no que aquela pessoa está representando, o que ela está defendendo, e não no indivíduo, né? Porque senão fica parecendo que estamos defendendo algum tipo de rei, e isso é um problema no nosso contexto cultural muito grande. Tanto é que mesmo as pessoas que discordam do que eu estou falando, elas também entendem assim, elas não estão muito preocupadas com a agenda, né? O cara que diz que não vou votar em Bolsonaro é o cara que está rejeitando o Bolsonaro por conta do Bolsonaro. Isso é estranho para mim. Não é? É como eu, por exemplo, eu sou um cristão, então para mim não faz sentido eu apoiar um candidato como Lula, né? Ou qualquer outro candidato que é de esquerda. Mas por quê? Por causa da esquerda. Não é simplesmente por conta do indivíduo, não é? O indivíduo ali é um proponente, é um avatar, é uma personalidade, não é, que representa aquele movimento, aquela agenda política. E a minha preocupação não é o indivíduo, certo? É a agenda, é o projeto de poder. Isso para mim é o mais importante em a situação, porque se eu focar nos indivíduos, não é, eu vou acabar descartando todo mundo, porque em todo mundo eu vou perceber falhas, vou perceber erros. Como é que eu vou defender isso? Né? Como é que eu vou defender? Então, às vezes a pessoa fica acanhada. Como é que eu vou defender o presidente Bolsonaro, por exemplo, se existem vários ataques, não é? Várias acusações, o pessoal tem tratado muito a mídia, não é? E o que me deixa, claro, com o pé atrás com relação a isso, de falar da questão dos filhos, de questão de problema de corrupção no governo,
Até agora, o que eu tenho observado são narrativas, né? Tô vendo gente que não gosta dele o acusando. Então, eu fico com o pé atrás, eu não confio no que está sendo falado agora, ao mesmo tempo eu não coloco minha mão no fogo, porque é ele, é um ser humano, um pecador, não é? Um miserável como qualquer outro. Entende a situação? Por isso meu foco não é na personalidade. Então, a maneira como eu vou defender meu posicionamento de direita, por exemplo, é focando na agenda e não em personalidade de direita. Entende a situação? É claro que eu posso concordar com a fala, discordar também de alguma fala, isso não tem problema nenhum. Se nós temos o entendimento de que é a agenda que importa nesse sentido e não somente o indivíduo, então a gente consegue fazer essa separação e dá para poder realmente defender o pensamento de direita nas redes sociais. Inclusive, vamos ter argumentos melhores também, né? Porque se cairmos na narrativa, ou na narrativa não, se cairmos nessa armadilha de estar defendendo a personalidade, vamos nos tornar exatamente como aqueles que nós dizemos, aqueles que nós acusamos, né, de serem assim, né, de serem idólatras de personalidades, né, de entenderem que dependemos de salvadores da pátria políticos. Não é? Nós não podemos ser assim como cristãos, nós devemos realmente ter coerência, reconhecendo que as personalidades políticas não vão resolver nossos problemas de verdade, não há redenção por meio da política, eu apenas estou concordando e apoiando pautas que são coerentes de acordo com a minha fé, não é? Com os meus princípios cristãos que dizem respeito à nossa liberdade, ao respeito, não é, entre as pessoas, a família tradicional, a defesa da vida, não é, ao conservadorismo, tudo isso, entende a situação? Tudo isso, não é? E ao temor ao Senhor, tudo isso aí. Então, é assim que eu entendo, beleza? Valeu, meu irmão.